3. Hoje nós estudamos versos 4 a 10. Hoje nós vamos estudar as verdades mais difíceis do livro de 1 João. Hoje nós temos algumas frases difíceis mesmo. Misericórdia. Eu não sei quantas vezes eu li esse trecho. E algumas vezes eu falava assim, será que está escrito isso mesmo? Eu li em várias versões. Eu passei. Tem dias que eu estou lendo esse texto, mas essa semana eu li com mais intensidade. E assim, seja o Senhor falando conosco. E que a palavra de Deus, ela sirva para nos corrigir. Algumas pessoas diante da palavra de Deus, elas refutam a palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com alguns doutores em matemática, doutores em ciência, doutores em biologia, em história, e o assunto caiu na palavra de Deus. E ali eles refutando a palavra a todo custo, aquelas doutoras feministas, tão amadas de Deus, mas assim, negando tantas coisas das Escrituras, não querendo que as coisas que estão escritas nas Escrituras sejam verdades. A minha palavra é muito simples. Eu falo o seguinte: quando nós não queremos que as Escrituras sejam verdade, é porque de fato tem alguma coisa aqui dentro que incomoda. E aí nós temos dois tipos de atitude. E geralmente a atitude mais comum é querer encontrar um defeito na Bíblia. É querer dizer que a Bíblia não é a verdade. É querer questionar a veracidade da palavra. Porque se a Bíblia de fato for verdade, eu preciso mudar o caráter. Eu não posso permanecer do jeito que eu sou. E uma dificuldade, muitas vezes, que as pessoas encontram de aceitar a verdade da palavra, porque não querem mudar o que está dentro de nós. A outra atitude, uma atitude de rendição. Fala, Senhor, está tudo errado em ti. Está tudo bagunçado aqui dentro. Eu não sei como é que essas coisas vão ser consertadas. Eu não sei o que vai ser necessário para mudar isso dentro de mim. Mas eu abro meu coração para o Senhor fazer a sua obra. Eu abro meu coração para o Senhor poder trabalhar dentro de mim. Essa é uma atitude tão louvável. Porque aí o Senhor vai começar uma boa obra dentro dos nossos corações. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que começa uma boa obra, ele é fiel para completar essa boa obra até o fim. Esses doutores conversaram comigo entre 6:30 da tarde e quase meia-noite, à beira do rio Tocantins, e por fim eles não tinham mais argumentos. Por fim eles ficaram calados, eles tentaram puxar de todo quanto é lado. Fui tão agraciado com a presença de Deus. A resposta que eu dava para você, de onde essa veio, eu não sei. Dependendo desse Espírito que fala que diante dos homens, o próprio Espírito me dá as palavras. Eu falei que tinha coisas que eu tinha que anotar, porque essa é nova para mim. Mas o coração tão endurecido diante da Bíblia, tão fechado diante da Bíblia. E o que me assusta é que não é somente fora da igreja em que os corações estão endurecidos. Quantas vezes dentro da igreja nós endurecemos o nosso coração com a palavra? Nós não aceitamos o que a Bíblia diz. E nós queremos que seja do nosso jeito. Nós queremos que seja do jeito que a gente quer que seja. Esta noite eu acredito que a palavra ela vai falar com todos nós. E ela vai falar daquele, sabe aquela ferida que dói assim? Lá na ferida. Eu não queria que nenhum irmão fechasse o coração com a palavra. Mas que a nossa atitude seja: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Que eu possa de fato, Senhor, viver aquilo que o Senhor quer que eu viva.
Há uma esperança. A nossa esperança é o Senhor. Vamos fazer a leitura e logo em seguida eu vou orar. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vou ler mais uma vez, mas eu quero ler a versão que está no boletim. A versão que eu acabei de ler, a revista e corrigida, mas atualizada, e a NVI tem uma outra versão. Essa que eu vou ler é da NVI. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém nos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não continua pecando, porque a semente de Deus permanece nele, e nele não pode permanecer pecando, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez nós louvamos o Senhor pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra. Te louvamos pelo apóstolo João, que teve a disposição de escrever esse texto, pelos tradutores que colocaram em nossa língua, porque a palavra chegou até nós. Que esta noite a tua palavra ela alcance os nossos corações. Senhor, como uma espada afiada, separa as juntas das medidas. Separa, Senhor, o lugar ali de encontro da nossa alma e do nosso espírito. Que a tua palavra venha no nosso íntimo. Senhor, que essa palavra possa incomodar cada um de nós, como ela me incomodou tanto nesses últimos dias. Senhor, que nós possamos perder a nossa paz diante da tua palavra, para que possamos encontrar a paz na tua palavra. Porque a mesma espada que fere é a espada que cura. Fira, Senhor, para que sejamos curados. Senhor, retira dos nossos corações todas as coisas que não provêm de ti. E coloca nos nossos corações, cada dia mais, a marca da tua palavra, a tua vida em nós. Eu oro também para que os anjos do Senhor sejam nossos cooperadores nessa noite, amarrando todo o espírito das trevas que está tentando e já lutando contra a ministração desta palavra. Todo espírito de inquietação, de sono, de distração, que percam as forças e sejam amarrados no poder da autoridade do nome de Jesus. Todo espírito maligno que se levanta contra esta obra, que se levanta contra a palavra nos nossos corações, espírito que sobe sobre pescoços, mentes, ouvidos, visão, percam as forças para sair. Nós nos repreendemos, nós não nos aceitamos no nosso meio.
todo espírito de mentira, todo espírito de engano, percam as suas forças e solta a igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Domingo anterior nós falamos do texto de João, que tratava sobre a volta de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus. Dissemos que neste capítulo 3 nós temos dois momentos tratados. O primeiro momento do capítulo, que nós vimos no domingo passado, falando sobre a vinda de Jesus, a próxima vinda dele, que naquele momento ele vai encontrar com todos os crentes dos ares, e ali nós teremos os crentes que serão corajosos e os envergonhados. Nós vimos no domingo passado que esses crentes que permanecerem, todos aqueles que permanecem no Senhor, que permanecem na sua palavra, de repente, diante do Senhor, eles vão ver o rosto do Senhor. Eles vão ver Jesus face a face. E de repente vai haver uma transformação. E o nosso rosto será transformado, o nosso corpo será transformado, e nós ficaremos semelhantes a Jesus. Segundo o texto do domingo passado, mesmo hoje sendo filhos de Deus, as pessoas do mundo não conseguem olhar para nós e reconhecer na nossa fisionomia a filiação divina. Mas a filiação divina, ela ainda é uma questão interna e que se manifesta pelos nossos comportamentos. Nós podemos conhecer alguns filhos de Deus quando nós convivemos com eles, mas é muito difícil nós falarmos quem é e quem não é filho de Deus somente pelo olhar, somente pelo modo que se vê. Quando nós estamos, por exemplo, em algum local e a pessoa convive conosco, ela vive conosco por um tempo, elas começam a perceber que tem algo diferente dentro de nós, por causa do nosso comportamento. O Filho de Deus tem um comportamento diferente, mas isso não é visível, mas vai chegar um dia que será visível. Vai chegar um dia quando nós olharmos Cristo manifesto, nós seremos manifestados e nos tornaremos como Ele é. É isso que diz o texto de João, capítulo 3, versículo 2. Mas hoje isso ainda não é visível. O texto que nós estudamos hoje fala sobre a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio a esta terra pela primeira vez. O que aconteceu conosco, com as pessoas, o que acontece quando nós temos esse encontro com o Senhor. Nós ressaltamos, por exemplo, que as pessoas que serão transformadas quando Jesus voltar, necessariamente elas precisam ser transformadas ou impactadas pela primeira vinda de Jesus. As pessoas que não foram transformadas ou impactadas pela primeira vinda de Jesus, não serão transformadas na segunda vinda dele. Para que eu e você sejamos transformados na segunda vinda dele, a primeira vinda dele tem que trazer uma transformação significativa nas nossas vidas hoje. Por isso, o último texto que nós lemos no domingo passado é o seguinte: olha, aquele que tem essa esperança, aquele que acredita nisso, aquele que espera um dia estar diante do Senhor e diante do Senhor ser totalmente transformado, estas pessoas se purificam hoje. Porque nós cremos, porque nós cremos na graça, porque nós cremos na obra, porque nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, nós somos purificados dia a dia, nós nos purificamos, nós buscamos uma vida de santidade. As pessoas que não buscam uma vida de santidade, as pessoas que não se preocupam com essas coisas, certamente ainda não foram transformadas, nem impactadas pela primeira vinda de Jesus. Isso é muito claro naquilo que nós lemos no texto. Nós precisamos entender que a ocasião da segunda vinda de Jesus, ela vai só manifestar a filiação divina daqueles que já foram feitos filhos de Deus, no seu interior. Dentro de cada um de nós, nós já temos as marcas da filiação, mas elas serão manifestas, não mais somente no comportamento, mas já no físico, no rosto, completamente visível. O que nós podemos saber hoje é que a filiação divina, ela interfere no nosso comportamento. E o que o texto de João vai tratar hoje, muito especificamente, é como o fato de sermos filhos de Deus, ela interfere, este fato interfere profundamente dentro de nós, dentro do nosso comportamento. Aquele que recebe a filiação divina, há uma mudança no seu comportamento. O
comportamento dele muda. Nós temos alguns textos que falam da filiação divina. Domingo passado nós tratamos de algum. O texto mais conhecido, mais usado, mais falado, é o de 1 João 12. Lá diz o seguinte: todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos que ler esse texto muito bem lido. O texto não está dizendo que quem recebeu Jesus foi feito filho de Deus. O texto está dizendo que quem recebeu Jesus recebeu um poder. E o poder de ser transformado em filho de Deus. Esta transformação divina é a partir daquilo que nós cremos. E à medida que nós vivemos, nosso comportamento vai mudando. Mas o nosso comportamento vai mudando não pelo nosso esforço, não por aquilo que queremos fazer, porque nós desejamos ser salvos, mas ele vai mudando porque dentro daqueles que recebem Jesus, ele recebe uma nova natureza. Nós vamos tratar disso nessa noite. E por causa desta nova natureza, por causa deste novo coração, sempre que eu estou em contato com a palavra de Deus, o meu coração ele é aberto, o meu coração é contrito. Isso significa que meu coração está pronto para sofrer as transformações necessárias. E nós vamos mudando, de glória em glória, até aquele dia que o Senhor Jesus Cristo se manifestar diante de nós. Eu quero deixar muito claro que nós não estamos falando que nós devemos ser perfeitos. Não é isso que o texto bíblico diz. Mas o texto bíblico diz que aqueles que têm Jesus, eles começam a passar por transformações contínuas. Eles não ficam as mesmas pessoas. Não tem como eu encontrar com Jesus e continuar sendo o mesmo homem. Se eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor, eu vou me mudando dia após dia. É um trabalho do Espírito, em conjunto com o trabalho da palavra, em conjunto com o trabalho do meu entendimento. E eu vou sendo transformado. A transformação não é momentânea. Por isso que o texto bíblico diz: quem recebe Jesus, recebe um poder de ser transformado, de ser feito filho de Deus. Nós estamos nessa transformação. O fato é que nós já somos filhos de Deus, porque o Espírito está dentro de nós, o germe já está dentro de nós. Mas o fato é que nós vamos nos assemelhando com o Senhor à medida que andamos com Ele. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? Amém. E para tratar disso, ele começa no versículo 4, mostrando algo muito interessante. Ele fala que aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ele coloca duas coisas juntas: a prática do pecado e a transgressão da lei. E aí depois, de um ponto e vírgula, ele fala que o pecado é a transgressão da lei. Como nós já falamos, João, ele trabalha sempre com dois extremos: ou você é santo, ou você é pecador. E agora o extremo que ele traz é: ou nós estamos sem lei, ou nós somos justos. No original, a palavra transgressão da lei, ela aparece em uma única palavra. Nós não temos esta palavra em português. Esta palavra existe em inglês. Em inglês é possível colocar numa só palavra, e nas traduções em inglês aparece numa só palavra. Em português, colocou-se transgressão da lei. A corrigida colocou a palavra iniquidade. Ficou um pouco melhor do que transgressão da lei, mas ficou difícil porque entender a palavra iniquidade é difícil. Então vamos tentar entender o seguinte: a palavra no grego é a palavra anomia. Fala comigo: anomia. Anomia. Olha a palavra? Anomia. Anomia. Eu vou usar essa palavra como se fosse nossa. E o que significa a palavra anomia? Anomia significa sem lei. O que significa anomia? Sem lei. Sem lei. O que João está dizendo é o seguinte: João está falando, olha, todo aquele que pratica o pecado, ele é sem lei. Dentro dele não existe lei. Ele é uma pessoa ilegal. Ele não é sem lei porque ele pratica a quebra da lei, porque ele transgride a lei. Na nossa tradução, a impressão única que nós temos é que aquele que pratica pecado, ele transgride a lei. Mas no original não é isso que está dizendo o seguinte: aquele que pratica o pecado, ele pratica porque dentro dele não tem lei nenhuma. Não existe lei dentro desta pessoa.
E porque não existe lei dentro dela, ela pratica o pecado. A prática do pecado é a transgressão da lei, mas ela é uma consequência da ausência da lei. A ausência da lei dentro da pessoa, a ausência do entendimento da lei dentro da pessoa, faz com que a pessoa, ela simplesmente viva a vida como se a lei não existisse. É por isso que nós temos em grego a palavra anomia. É uma pessoa que vive completamente ausente da noção de autoridade. É interessante que quando o Velho Testamento fala sobre a nova aliança, ele fala o seguinte, que eu vou colocar dentro de vós a minha lei. A lei vai ser colocada dentro do coração do homem. É tão interessante quando o homem ele é nascido de novo. Se ele peca, ele entra em crise imediatamente. O homem que não é nascido de novo, ele não percebe, não há sentimento ruim de pecado na vida dele. Ele vive a vida como se a lei não existisse. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. A palavra anomia, ela não relaciona-se somente à lei divina, mas ela relaciona-se a uma ideia geral de não existir lei. Olha para mim que eu vou falar algo sério. O que significa quando uma pessoa tem dentro dela nada que a lei? Quando tem anomia dentro da pessoa, é aquela pessoa que diz o seguinte: não existe ninguém, nem coisa nenhuma, que tem o direito de mandar eu fazer alguma coisa, ou tem o direito de pedir para eu não fazer alguma coisa. Essa pessoa é uma pessoa sem lei. É uma pessoa que está dentro da anomia, como diz João. O meu pai não tem o direito de mandar eu fazer nada. Completamente nada. Não tem nada que o meu pai peça para eu fazer que eu vou fazer. Quem é ele? Quem ele acha que é para mandar eu fazer alguma coisa? As ordens da minha mãe para mim não valem nada. Quem é a minha mãe para pedir para que eu faça ou deixe de fazer alguma coisa? Aquilo que o governo pede para eu fazer, eu não preciso fazer. Quem é o governo para determinar ou não o que eu devo ou não fazer? Por que eu devo, então, pagar os meus impostos? Eu pago se eu quiser. E eu dou um jeito de mudar isso daqui para que eu viva do jeito que eu queira viver. O que adianta a placa de 110 km na rodovia? Ela não manda na velocidade que eu devo andar. Eu ando a velocidade que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Quem é o governo que determina se eu tenho ou não cadeirinha dentro do meu carro? A pessoa sem lei, a pessoa que está com anomia dentro de si, ela não consegue sujeitar-se a autoridade nenhuma. Se ela não consegue sujeitar a uma autoridade visível, esqueça a autoridade invisível. A autoridade da Bíblia, ela começa então a ser questionada. Quem é a Bíblia que faz algumas determinações? Por que a Bíblia vai fazer determinações em relação ao modo como eu me relaciono? Como a Bíblia, ela vai dizer o jeito que eu tenho que relacionar com meu amigo? A Bíblia tem alguns trechos sobre amizade que é difícil. Eles são extremamente difíceis. Nós lemos há 2 domingos atrás um texto em Coríntios, capítulo 5. É um texto dificílimo, porque ele fala o seguinte: aquele que diz meu irmão e comete tais e tais práticas de pecado, com esta pessoa eu não devo nem mais me assentar com ela. E de repente eu tenho o Gustavo, que é meu amigo,
e o Gustavo decide viver uma vida de pecado, ele não se arrepende, e eu continuo sentando com ele para comer churrasquinho no final da tarde. A Bíblia ela fala que eu não posso fazer isso, mas se eu continuo fazendo isso com o Gustavo, eu estou dizendo o seguinte: quem é a Bíblia para determinar com quem eu ando ou eu deixo de andar? A Bíblia ela determina o tipo de relacionamento amoroso. A primeira determinação do relacionamento amoroso é homem-homem, ou melhor, homem com mulher. A Bíblia não aceita homem-homem nem mulher com mulher. Ela aceita somente homem com mulher. Existe uma máxima no feminismo. A máxima do feminismo é o seguinte: este corpo é meu e eu faço dele o que eu bem entender. O pensamento daquele que tem anomia dentro de si é: quem é a Bíblia para determinar que eu não posso ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo? E pessoas começam a colocar entraves. O texto é retrógrado, o texto é antigo, o texto é machista, o texto é ultrapassado. É lógico que eu preciso dessas qualidades para este texto, porque dentro de mim não há lei, e eu quero viver como se a lei não existisse. A Bíblia fala que quando eu vou me relacionar, eu preciso ter um relacionamento sério, respeitando o corpo da pessoa, respeitando o corpo da minha esposa. Por isso que nós aconselhamos não ao namoro. Mas porque a Bíblia não tem valor nenhum para mim, eu decido namorar como o mundo namora. Eu decido viver do jeito que o mundo vive. Mas é porque a ausência da lei é uma questão natural que a pessoa está. É a ausência dessa lei. A Bíblia determina o modo do casamento. A Bíblia ela fala que o homem pode ter somente uma mulher. Se acontecer o divórcio, a Bíblia aceita o divórcio em algumas ocasiões, mas a Bíblia ela não aceita o segundo casamento. Mas porque eu decido o que eu faço com a minha vida, porque eu tenho paz naquilo que eu faço, porque eu decidi o que eu faço, eu caso de novo e não me importo mais com o que a Bíblia diz. Isso é anomia. E o que João fala é que antes de cometermos pecado, nós somos pecados. A Bíblia fala que Jesus tornou-se pecado. Vocês estão lembrados desse texto? Ele tornou-se pecado. Porque antes de cometer o pecado, o homem é pecado. É isso que está escrito no texto, no versículo 4 de 1 João, versículo 3. Ele está dizendo que todo aquele que pratica o pecado é sem lei. Todo aquele que não tem uma ideia de lei dentro de si, ele comete o pecado. O pecado é prática das pessoas que não têm lei dentro de si. E aí ele dá a definição de pecado. Por quê? Porque aquele que peca, ele quebra a lei. Aquele que peca, ele transgride o mandamento do Senhor. A anomia é a essência daquele que vive pecando. Há uma ausência de lei. Há uma não vontade pela lei. Há uma não submissão dessa lei. Agora o que nós temos que compreender, queridos, é que esta condição de anomia é a condição do homem caído. Quando o homem caiu, lá no Éden, todos nós ficamos desprovidos da lei de Deus dentro de nós. Todos nós ficamos desprovidos da aparência de Deus em nós. A Bíblia diz isso de um modo majestoso no texto de Romanos. Quando nós caímos, todos nós carecemos ou decaímos da glória de Deus. Houve um dia em que foi arrancada a lei do nosso interior. Foi arrancado completamente todo
sabem que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. João está trazendo uma definição da vida de Jesus. Ele define que Jesus não veio para perdoar os pecados. Jesus não veio para perdoar os nossos pecados, apesar de nos perdoar. Apesar de perdoar os nossos pecados, a vinda dele não foi para perdoar, mas foi para retirar os pecados. Jesus, ele veio para arrancar de vez o pecado. Jesus, ele veio para retirar de vez do homem a condição de pecado. E aqui João explica o porquê Jesus fez isso. E João diz o seguinte: Jesus, ele arrancou os nossos pecados, porque nele, em Jesus, não há pecado. Agora, o que significa dizer que Jesus não há pecado? João não está dizendo que Jesus não pecou. É fato que Jesus não pecou. Jesus esteve nesta terra e ele não cometeu pecado. Mas o que João está falando é algo mais profundo. O que João está dizendo, dentro de Jesus não existe anomia. Dentro de Jesus não existe este caráter, do caráter que é sem lei. Dentro de Jesus não há rebeldia. O caráter da anomia é o caráter da rebeldia. O caráter de ser sem lei é o caráter de ser rebelde. E João está dizendo, Jesus foi um homem que se sujeitou à lei. Agora olha para mim, querido. Jesus se sujeitou à lei de Israel. Ele aceitou a lei de Israel ao máximo possível. Em todos os momentos, ele obedeceu à lei de Israel. Mesmo sendo maior que a lei de Israel, mesmo sendo o dono da lei de Israel, ele se sujeitou à lei de Israel. Ele ficou quieto. Ele sabia que ele precisava respeitar aquela lei. Porque dentro dele não havia rebeldia. Jesus respeitou, além de respeitar a lei de Israel, ele se sujeitou às leis de Deus. Ele se sujeitou a tudo aquilo que o Senhor pedia para ele fazer ou não. Tem dois momentos, dois textos, nós vamos voltar nesses textos no final do culto, você não precisa abrir lá. Mas um texto está em João capítulo 5, versículo 30, e o outro texto está em João capítulo 12, versículo 49. Esses textos estão escritos no seu boletim. João capítulo 5, versículo 30 e João 12, 49. Jesus nos explica como é que ele vivia essa vida. Ele estava nesta terra, ele era o Filho de Deus, mas ele disse o seguinte, olha para mim, Jesus falava o seguinte, eu não falo nada que o Pai não manda eu falar. Todas as palavras que saem da minha boca, elas saem da minha boca, porque Deus fala que eu preciso falá-las. É outra coisa que ele diz, tudo que eu faço, eu só faço porque Deus manda eu fazer. Ele era inteiramente sujeito a Deus. Ele era inteiramente sujeito aos seus pais. Inteiramente sujeito à sua mãe. Uma vez ela mandou ele fazer uma coisa. Transformar, fazer alguma coisa em relação aos vinhos. Ela não pediu para ele transformar em vinho. Ela só falou, faz alguma coisa. Ele falou assim, não está na hora de eu fazer nada. Ela só deu uma olhada para ele. E ele fez. Do jeitinho que ela falou que era para ser feito. Sujeição. Na ocasião de 12 anos, quando ele estava no templo, segundo o livro de Lucas, depois que acontece a confusão, eles deixam Jesus para trás, eles voltam para pegar Jesus. No finalzinho da passagem, o texto de Lucas comenta que em todas as coisas ele era sujeito aos seus pais. Em Jesus não há anomia. Então vamos observar, vamos voltar porque João vai construindo o pensamento. Primeira coisa que ele fala é que a pessoa que comete pecado, ele comete porque dentro dele não existe noção de lei. Dentro dele há uma ausência de lei. E essa ausência de lei leva a cometer pecado.
A segunda coisa que ele fala é que nós sabemos de uma coisa. Jesus, ele se manifestou com o único fim. O fim que ele se manifestou foi de arrancar, de retirar o pecado. E por que ele pode fazer isso? Porque ele foi um homem que não tinha dentro dele a anomia. Ele não tinha dentro dele a ausência de lei. Ele tinha lei. E ele não somente tinha lei, mas ele era sujeito à lei. Ele não somente era uma pessoa que tinha lei dentro de si, mas ele se sujeitava à lei. Agora no versículo 6 ele diz: todo aquele que permanece nele não está no pecado. Esta é uma das frases mais duras do texto de João. Leia aí na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Está aí no versículo 6, 1 João capítulo 3. E pedir para os irmãos, em hipótese alguma, conversar hoje. Olha o que está escrito: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ponto final. Ele faz outra frase, tão difícil quanto a anterior. A outra frase é: todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Primeira afirmação que ele faz: toda aquela pessoa que permanece em Jesus não está no pecado. A razão pela qual é que, se eu permanecer em Jesus, se eu estiver em Jesus, eu vou ser uma pessoa que vou ter uma noção de lei. Se eu estiver em Jesus, eu vou ser uma pessoa que vou ter uma noção de respeito à lei. E se eu permanecer nele, eu me torno sujeito à lei. Sujeito à lei da minha casa, sujeito à lei da minha escola, sujeito à lei da comunidade que eu congrego, sujeito à lei da palavra. Eu sou uma pessoa que eu não vou ter dificuldade em me sujeitar às coisas que eu preciso me sujeitar. Eu me sujeito. Porque eu estou nele. E ele é uma pessoa sujeita à lei. Ele é uma pessoa que entende a lei. Se eu preciso estar na escola 7h30, 7h30 eu estou. Se eu não posso usar o celular durante as aulas, eu não uso. Se eu não posso utilizar o celular dentro do cinema, eu não uso. Porque eu sou sujeito à lei. Dentro de mim existe uma noção de vida. Existe uma noção de limite. Existe uma noção de como eu devo viver bem. E o modo de viver bem é estando sujeito à lei. Há um texto de Paulo que fala que o empregado que faz as coisas certinhas, ele não tem medo quando o patrão chega. O empregado que vai ter medo quando o patrão chega, quando ele faz as coisas escondidas do patrão, faz de qualquer jeito. Mas quando eu tenho Cristo em mim, eu passo a ter uma lei dentro de mim, e uma noção da lei, e o espírito da lei, e eu vou saber ser um bom funcionário, não para agradar o meu patrão, mas é porque faz parte agora da natureza que está em mim. Existe uma natureza diferente dentro de mim, uma natureza celestial, uma natureza que respeita a lei, que obedece à lei, que é sujeita às leis. E eu passo a viver desse jeito. Mas se eu sou aquela pessoa que, quando o patrão está, eu fico até às 5h30, quando o patrão vai embora eu saio às 5h15, é porque dentro de mim existe uma anomia, existe uma ausência de lei. Se eu sou aquela pessoa que faz qualquer coisa para burlar a minha declaração de imposto de renda, é porque dentro de mim existe uma anomia. Se os guardas estão presentes, eu ando a 110, se os guardas estão ausentes, eu ando não sei quantos quilômetros por hora. Há uma anomia dentro de mim. E João fala: mas todo aquele
que está no pecado. Aquela pessoa que está praticando o pecado, ela não tem noção de lei. João dá duas condições. A primeira condição, porque não viu. Essa todos nós entramos nela. Ninguém de nós vimos Jesus. Nós somos posterior a Jesus. Enquanto João falava, enquanto João escrevia nessa época, existiam pessoas que tinham visto ele. Havia pessoas ali na igreja que tinham conhecido Jesus pessoalmente. Como João, foi uma pessoa que viveu com ele. E tinha muitas pessoas da idade de João, mais novas que João, que tinham visto Jesus. Eu falava, olha, então está no pecado porque você não viu ele. Agora tem um monte de gente que não viu, como você e eu. Mas nós não precisamos vê-lo para o segundo ponto, que é conhecê-lo. Eu posso conhecer Jesus sem ter visto Jesus. Nós conhecemos Jesus por meio da palavra, porque Ele é a palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era Deus. E Ele se fez carne e veio habitar entre nós. E aquelas pessoas que conhecem Ele, que conhecem Jesus, que têm uma experiência de vida com Jesus, eles entendem sobre princípios. A palavra que nós estamos usando, lei. Eu não estou tratando a lei mosaica, não é isso que eu estou dizendo. Estou tratando sobre os princípios da lei de Deus e da lei de modo geral. E aquele que conhece Jesus, a pessoa que conhece Jesus, esta pessoa, ela vai viver uma vida sem estar continuamente pecando, ou no hábito do pecado. Nós podemos falar essas mesmas frases de João da seguinte maneira: a presença de Cristo na vida de alguém significa, inevitavelmente, a ausência de pecado. A presença de Cristo na vida de alguém significa ausência de pecado. Se Cristo está presente, o pecado não está presente. Agora, a volta dessa frase é mais seca. A volta dessa frase é o seguinte: a presença do pecado na vida de alguém significa inevitavelmente a ausência de Cristo. Se há pecado, Cristo não está presente. Se há uma vida do jeito que a pessoa quer viver, Cristo não está presente. Se eu decido viver a minha vida do jeito que eu quero, fazendo do modo que eu quero, da maneira que eu bem entendo, Cristo não está presente. A presença de Cristo é a ausência do pecado. A ausência de Cristo é a presença do pecado. Por que isso? Porque Cristo não tem pecado. Porque não há pecado dentro de Cristo. Cristo, ele veio, segundo João, para retirar o pecado. O Salvador e o pecado não podem ficar juntos. Se ele chega, ele arranca o pecado. Se ele entra na minha vida, ele arranca o pecado da minha vida. Se ele entra na sua vida, ele arranca o pecado da sua vida. Se o pecado não foi arrancado, é porque há a ausência de Cristo nas nossas vidas. Se o pecado ainda é permanente, é porque há a ausência de Cristo dentro de nós. Porque se ele entrou, se ele veio, imediatamente há o arrancar do pecado. E paulatinamente há uma mudança de comportamento. Nós vamos mudando o nosso comportamento, nós vamos consertando as nossas vidas, nós vamos ajeitando as coisas. Nós consertamos. Quem é irado começa a controlar a sua ira. Quem era fofoqueiro, para de fofocar. Quem reclamava de todas as coisas, na hora de reclamar, não vou reclamar. Cristo está dentro de mim. Eu sou alegre com todas as coisas, com tudo que eu tenho. Para que eu vou reclamar? Se era uma pessoa viciada na pornografia, para que pornografia? Cristo está dentro de mim. Se é uma pessoa que vive uma vida
sexual promíscua, cai fora da promiscuidade. Abandona o homossexualismo e o lesbianismo. Se era amaziado, casa. Se vivia uma vida de namoro como o mundo vive, conserta, ajusta. Porque se Cristo entra, o pecado sai. As duas coisas não ficam juntas no mesmo lugar. Não tem como. E agora no versículo 7, ele volta para o versículo 29 do capítulo anterior. Mesmo versículo. Ele fala: filhinhos, não vos deixe que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém enganar você. Existe um espírito de engano enganando por aí. Nós vamos ver daqui a alguns domingos sobre uma das mais célebres frases do texto de João, que é a frase: Deus é amor. Esse domingo que vem no próximo. Baseado nessa frase de um modo errôneo, as pessoas começam a viver de qualquer jeito e dizem: Deus entende, Deus é amor. Se João se apaixonou pelo Pedro, e eles decidem viver como marido e marido, em nome do amor, e ainda dizem: Deus é amor. São amaziados o Pedro e a Antônia. Vivem tanto tempo juntos e dizem: mas o que é mais importante é o amor. Isso não é Bíblia. Isso é uma mentira. É uma mentira do diabo. É uma mentira, um relacionamento baseado na aparência física, nos abraços e nos beijos. É uma mentira eu acreditar que se eu vier no culto sempre pregar e cantar, mas eu tratar a minha esposa como qualquer pessoa, eu estou de acordo com a palavra e não estou no pecado. É uma mentira eu acreditar que se eu fizer tudo correto, mas todos os anos eu engano o governo a fazer a minha declaração de imposto de renda, para que me sobre mais dinheiro. Eu estou debaixo da graça de Deus. É mentira. É mentira. É mentira eu acreditar que eu posso dirigir e conversar no celular ao mesmo tempo. É mentira. João está dizendo: olha, não deixe que ninguém engane vocês. Deixa eu. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Existe uma marca do Filho de Deus. Ele pratica justiça. Não é pelo fato de eu ter levantado a mão num apelo, recebido oração, que eu sou filho de Deus. Ali pode ser o início da minha trajetória com Jesus. Mas a partir dali, eu preciso caminhar numa vida de progressão. Há um texto na palavra de Deus que diz: do mesmo modo que você o conheceu, ande nele. Ande nele. Continue. Continue. À medida que nós caminhamos, nós vamos sendo transformados. Outra vez eu quero dizer, nós não estamos falando de perfeição aqui, mas nós estamos falando de progressão. O que é progressão? Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu sou melhor do que hoje, porque eu estou em Cristo, e Cristo vem mudando a minha vida dia após dia. O que não existe é hoje eu ser igual ontem, igual anteontem, ou às vezes pior do que um ano atrás. É isso que não existe. O que não existe é, diante da palavra de Deus, eu permanecer do mesmo jeito. O que não existe é eu, diante da palavra de Deus, eu permanecer com os mesmos comportamentos que eu tinha anteriormente. João está dizendo: não me engane. Aquele que pratica a justiça é justo.
Aquele que vive do jeito que Cristo vive é justo. Aquele que permanece em Cristo é justo. Porque Ele é justo. O que João está dizendo? Aquele que um dia recebeu Jesus. Jesus está dentro desta pessoa. E Jesus é justo. Jesus é uma pessoa que tem noção de lei. Ele entende sobre as coisas legais. Ele entende o que é viver debaixo de uma sujeição de Deus humana na sua casa. Ele sabe sobre essas coisas. E se Ele está dentro de mim, esta noção também está dentro de mim. E eu pratico a justiça. E eu pratico aquilo que é justo. Que é justo. Independentemente do que seja. Não nos engane. Porque quem não pratica a justiça não está em Cristo. Não está no Senhor. E dito isso, João começa agora a falar de filiação divina nos versículos 8, 9 e 10. E uma coisa que nós precisamos entender sobre filiação é entender sobre a natureza da filiação. E esta é uma das coisas mais trágicas para o homem entender. É que os nossos filhos, eles herdam a nossa natureza. Quem é pai aqui está muito bem o que eu vou dizer. Uma das coisas mais difíceis para nós pais é ver os nossos filhos cometendo os nossos mesmos erros. Não é isso? Você olha para o seu defeito estampado no seu filho. Igualzinho a mim. Quando são as qualidades é bom. Mas geralmente os defeitos, eles assim, são altos, são gritantes. De vez em quando eu me pego nos meus filhos. Então não é possível. Mas sabe por quê? Porque quando os meus filhos nasceram de mim, eles só nasceram com a minha natureza má. Eles só nasceram com a minha natureza pecaminosa. Eles não nasceram com a minha filiação divina. A filiação divina é separada, independente para cada uma das pessoas. Nem o Daniel Filho, nem o Benjamin serão salvos porque a Cris e eu somos salvos. Nem o Benjamin, nem o Daniel Filho são filhos de Deus porque a Cris e eu somos filhos de Deus. Eles são humanos porque nós somos humanos. Mas para que o Daniel Filho e o Benjamin se tornem filhos de Deus, eles precisam ter um encontro com Jesus. E eles precisam receber Jesus dentro deles e ser gerados de Deus. E agora João toca nesse assunto. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha a frase que João diz. Aquela pessoa que pratica o pecado é do diabo. Aí ele explica o porquê. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ele vem falando sobre o pecado. Ele fala que o pecado é a mesma coisa de não ter lei dentro dele. Ele fala que a anomia é a característica da pessoa que peca. Ele fala que a pessoa que peca, ele peca porque ela é rebelde, ela não aceita a autoridade sobre ela. Ele explica que Jesus veio para arrancar o pecado. Mas ele explica que aquele que permanece em Cristo, ele não peca. E aquele que peca, não tem Cristo dentro dele. E ele fala, não se engane, porque aquela pessoa que tem Cristo, ela pratica a justiça, porque ela é justa. E em contrapartida ele fala, olha só, a pessoa que pratica o pecado é do diabo. A pessoa que pratica o pecado, ela pertence ao diabo. Quem é o diabo? Quem é Satanás? Satanás é aquele que um dia olhou para Deus e disse o seguinte: quem é você para falar o que eu preciso fazer? Quem é você para determinar o que eu preciso fazer? Eu quero fazer do jeito que eu quero fazer.
mesmo. Eu quero ser dono do meu pensamento. Eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer. Esse é o diabo. Essa é a natureza do diabo. E filiação significa transferência de natureza. As pessoas que não têm lei dentro de si, que vivem do jeito que querem, que fazem do jeito que querem, que falam aquilo que vem na cabeça, que faz aquilo que dá na telha, que se relaciona com as pessoas do jeito que quer relacionar. Estas pessoas têm a mesma característica do diabo, porque é o diabo que não tem anomia dentro dele, é o diabo que é uma pessoa sem lei dentro de si, e esta característica de não ter lei dentro dele é uma característica do diabo. Portanto, as pessoas que não querem ser sujeitas a qualquer tipo de lei são filhas do diabo. É isso que o apóstolo João está dizendo. Olha para mim, queridos. O que ele está mostrando aqui é que todas as pessoas que praticam o pecado são do diabo, porque esta é a característica dele. Ele é alguém que não tem lei dentro de si, a sua natureza não tem lei nenhuma, ele não se submete a lei nenhuma, ele é rebelde. Se nós olharmos para as pessoas entre nós, nós não vamos identificar quem são filhos do diabo e quem é filho de Deus. Isso não está estampado na cara das pessoas, nem você nem eu temos o direito de julgar ninguém em relação a isso. Mas algo é certo: as pessoas que são filhos do diabo têm a natureza dele e comporta do mesmo jeito que ele se comporta. Quem é minha mãe para mandar eu fazer alguma coisa? Quem é o meu pai para mandar eu fazer alguma coisa? Quem é minha mãe para falar com quem eu tenho que namorar ou não? Quem é o meu pai para determinar quem é a pessoa que eu recebo na minha casa como amigo ou não? Quem é a Bíblia para dizer com quem que eu devo me casar? Com quem eu devo me relacionar? Ou o modo que eu me relaciono? Quem é a Bíblia para dizer o jeito que tem que ser o meu casamento? O jeito que eu tenho que educar os meus filhos? Se eu vou pagar ou não um imposto? Quem é a Bíblia para fazer essas coisas? Essa é a característica do diabo. É o diabo que age assim. É o diabo que pensa assim. O diabo que faz assim. E a Bíblia está dizendo que quem faz isso é filho do diabo. E ele diz uma conclusão muito interessante nesse versículo. Ele fala: foi por causa disso que Jesus se manifestou. Foi por causa dessa natureza terrível que ele se manifestou. E ele se manifestou porque ele veio destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir o trabalho do diabo. Ele precisa destruir isso. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 15, eu copiei o texto todo do seu boletim, do 11 ao 15. Mas eu quero ler só o 15 que está escrito: que Jesus veio para livrar todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus veio para libertar o homem da escravidão de si mesmo, da escravidão do pecado. A vinda de Jesus é para libertar o homem da escravidão do pecado. Quem conhece Jesus, conhece a libertação do pecado. No versículo 9, ele continua então dizendo: como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus faz essa transformação? Como é que ocorre a salvação de Jesus? Ele fala: todo aquele que é nascido de Deus não continua pecando. Todo aquele que é gerado de Deus, diz o original, todo aquele que é gerado de Deus não continua pecando. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode permanecer pecando porque é nascido de Deus. O profeta fala: vou colocar dentro de vós o meu espírito.
vós um novo coração. Um coração de carne, e não um coração de pedra. E nesse coração eu vou escrever as minhas leis. João está dizendo a mesma coisa. Acontece um dia que Jesus foi conversar com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos falou assim: como é que eu posso ver o reino de Deus? Jesus respondeu: você pode ver o reino de Deus se você for gerado de Deus, se você nascer de novo. Nicodemos falou: tem que voltar para a barriga da minha mãe. Jesus falou assim: você sabe que não é assim. Você precisa ser nascido do Espírito. O Espírito precisa entrar dentro do teu coração. A palavra precisa entrar dentro do teu coração. Jesus é a palavra. O livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos os quantos o receberam. O único jeito de você receber Jesus, o único jeito de eu receber Jesus é recebendo a palavra. Nem você, nem eu podemos receber Jesus na nossa casa do modo que nós recebemos o Gustavo ou o Israel. Se eles forem na minha casa, eu abro a porta, eles entram e sentam. O jeito de eu receber Jesus na minha casa é recebendo a palavra dele. O jeito de eu receber Jesus na minha vida é recebendo a palavra dele. A Bíblia diz que eu sou limpo pela palavra, eu sou lavado pela palavra. Quando eu recebo a palavra de Deus, eu sou gerado por Deus, eu sou limpo pela Bíblia. Quando eu me rendo naquilo que a Bíblia fala, quando eu me rendo à lei do Senhor, quando eu vou mudando a minha mente, eu vou sendo transformado na minha mente, eu vou recebendo mais e mais da vida de Deus. E quanto mais eu recebo da vida de Deus, e quanto mais eu recebo do Senhor, mais eu vou me parecendo com Ele, mais eu vou ficando próximo dEle. Eu estou sendo gerado por Ele. Houve um dia que quando eu entrego a minha vida para Jesus, uma semente foi colocada dentro de mim. Aqui a Bíblia está falando: olha, aquele que nasce de Deus, ele não continua pecando, porque a semente de Deus permanece nele. O tradutor colocou a palavra semente para não ficar estranho, mas no original a palavra é esperma. O que a Bíblia está dizendo: aquele que nasce de Deus tem dentro dele o esperma de Deus. A natureza de Deus. A natureza do diabo é rebeldia contra a lei. Jesus veio para destruir essa obra de Satanás, destruir a rebeldia contra a lei e colocar dentro de mim o esperma de Deus, a natureza de Deus. E agora, se eu tenho a natureza de Deus, se eu tenho a natureza de Jesus, eu sou como Jesus, eu sou o Filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, eu vou agir como Jesus age. E ele não continua pecando. A maioria das traduções fala ele não pratica o pecado. Mas agora no grego nós temos um tempo verbal diferente. O tempo verbal lá de João capítulo 1, versículo 9, João capítulo 2, 1 e 2, ele mostra uma ação única, pontual. Aqui ele mostra uma ação contínua, porque nós estamos tratando de progresso. Não significa que nós não pecamos. O texto já foi claro no João capítulo 1, todos nós pecamos, mas nós confessamos. João capítulo 2 ele diz: se você pecar, você tem um advogado contra o Pai. Mas o que João esclarece aqui no capítulo 3 é uma vida contínua no pecado. Aquele que tem Jesus, que recebe a palavra, ele não continua vivendo no pecado. Ele passa por um processo de libertação. Ele muda. Ele é outro homem. Ele é uma nova criatura. Ele vence os seus grilhos. Ele vence as suas fraquezas. Porque agora tem uma semente dentro dele. Tem uma noção de lei dentro dele. Tem um limite colocado dentro dele. Ele não vive a vida como se a lei não existisse. Ele não vive a vida como se ele fosse dono dele mesmo. Agora ele sabe que existe um dono sobre ele. E o dono dele é Jesus de Nazaré. Porque o dono antigo, que era Satanás, esse dono antigo tinha uma característica de ser rebelde contra a lei. Mas agora eu tenho um esperma novo dentro de mim. Eu tenho uma natureza nova dentro de mim. E essa natureza é pró-lei. Ela é de acordo com o mandamento, ela é de acordo com a palavra,
padrão, respeitando a lei da Bíblia, respeitando a lei do Senhor, respeitando a lei do Espírito e da vida que está em mim. Amém. Esse tem a natureza divina, esse tem a natureza do Senhor. E ele fala o seguinte: ele não consegue permanecer pecando. Quando ele veio, ele pecava. Quando ele veio, ele tinha uma rotina de pecado. Quando ele chegou para o Senhor, ele vivia pecando. Ele era homossexual, ele chegou homossexual, ele recebe a vida de Deus, ele para o momento, não dá mais. Pode ficar o resto da vida amando homens, achando o homem bonito, mas a prática nunca mais ele faz. Era promíscuo, saiu com a menina na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, encontrou com o Senhor, encontrou com Jesus, sai com uma acolá, sai com outra de novo e fala: não dá mais, não dá mais. Eu não sou como qualquer um deste mundo que vive uma vida promíscua. Eu vou me relacionar para casar, para ter uma esposa, para ter uma família, para ter uma vida digna. Ele até chega fazendo trambique nos negócios, fazendo uma confusão com o governo. Ele até faz, mas quando ele tem a semente, ele está lá com a vida de Deus, ele olha: não, isso aqui está errado. Ele senta com o contador e fala: vamos consertar isso aqui. Conserta isso para mim. Ajusta isso. Quanto tempo vai gastar? O contador fala: vai gastar 3 anos. Então me gasta os 3. Mas ajusta. Eu não aceito mais viver assim, porque tem uma coisa nova dentro de mim. O meu pai é diferente. O meu pai é justo. E aquele que é justo pratica a justiça. O meu pai me faz justo. E porque eu sou justo, eu agora pratico a justiça. Eu não pratico a justiça para alcançar o céu. Eu pratico a justiça porque o céu está dentro de mim. Amém. É diferente. É diferente. João está dizendo: aquele que é nascido, ele não vai continuar na prática do pecado. Não tem jeito. Ele vai parar. Ele vai parar. Vai sentar com a mulher que ele vive e vai assim: ó, a mais não, vamos ter que nos casar. Não tem jeito. Não vamos ter que arrumar nossa vida. Precisamos ajustar isso aqui. Tem como? Os namorados falam assim: não tem jeito, vamos ter que arrumar nossa vida. A gente marca o casamento, vamos arrumar nossa história. Isso aqui não dá para viver mais assim. Adolescente encontra o Senhor, ele ganha vida na pornografia, na masturbação, ele fala: não tem jeito, ponto final. Não vou mais viver isso. Porque aquele que tem a semente, ele não continua pecando. Não tem jeito. E reclama. E a semente de Deus fala: não, vou parar. Parar hoje, não vou mais. Não posso mais viver a vida assim. Tem como? Tem como viver a vida na fofoca. Não tem como viver a vida na mentira. Não tem como viver a vida na incredulidade. Não tem como viver a vida cristã dos altos e baixos. Hoje eu estou na igreja mesmo, eu estou fora. Depois de manhã eu estou de novo. Não tem como. Porque ele tem a semente de Deus. Ele não continua na prática do pecado, porque ele é nascido de Deus. E o de João fala: como é que é o comportamento do Filho de Deus? Tudo aquilo que eu falo, ele me fala para dizer. Tudo aquilo que eu faço, ele me fala para fazer. Jesus, a Bíblia conta, ele foi no monte orar, orou a noite inteira, para depois vir no meio de um monte de gente que seguia ele. E ele escolheu 12 para ser apóstolos. Tudo aquilo que ele mandou fazer, eu faço. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E a marca é: por que nós somos filhos de Deus? Nós fazemos o que Ele quer que Ele faça. Nós falamos o que Ele quer que nós falamos. É assim. Pastor, mas eu não sou assim ainda. Mas essa noite nós podemos falar: Senhor, me ensina a ser assim. Me ensina.
Pastor, eu já melhorei muito. Glória a Deus, continue. Nós vamos continuar melhorando bastante. Eu também já melhorei muito. Eu não sou perfeito. Como eu disse para os irmãos, a questão não é perfeição, é progressão. Porque não dá para ficar do mesmo jeito. Vamos ficar de pé, vou pedir para o Gustavo me ajudar. Pega a sua Bíblia, versículo 10. Ouça o boletim se você achar mais fácil. João traz a conclusão. Dessa forma, nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Pelo comportamento, nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha para mim, querida. Talvez essa noite o diabo comece a te acusar. Um monte de coisa na sua vida e fala assim: ah, você é filho do diabo, você é filho do diabo, então você é meu filho. Aí você sai daqui sentindo que você é filho do diabo. Não. Joga fora todo esse pensamento em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Se você está aqui essa noite, é porque Ele te ama. Se nós estamos ouvindo essa palavra tão maravilhosa, difícil de ouvir, porque Ele nos ama. Porque Ele está falando para nós: ei, você é meu filho. Você não precisa mais viver a sua vida do jeito que o diabo quer que você viva. Você pode viver sua vida diferente. Você é meu filho. Você é meu filho. Viva de modo justo. Somente Deus está dentro de nós. Ele fala: nós sabemos quem é filho de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. João volta ao princípio do capítulo 2. Os filhos de Deus obedecem ao Senhor, obedecem a palavra, praticam a justiça. Os filhos de Deus não ignoram o irmão. Ele ama o seu irmão. São os filhos de Deus. Existe uma lei dentro de mim. Existe uma lei dentro de você. Nós podemos obedecer essa lei e viver de forma justa, para que naquele grande dia nós possamos olhar um para o rosto do outro e ver o rosto de Jesus brilhando e resplandecendo. Porque nós somos filhos do Pai. O Senhor possa te renovar essa noite. E toda condenação do diabo caia fora da sua mente. Mas eu quero que fique no seu coração: eu sou filho de Deus, então eu posso viver de modo justo. Se eu estou vivendo de jeito errado até agora, eu vou consertar hoje, porque eu sou filho de Deus. A minha vontade não precisa dominar na minha vida. A minha vontade não precisa dominar no meu coração. Não precisa. Já tem Jesus dentro dele. Feche seus olhos. Olha o Senhor. Olha o Senhor em resposta a essa palavra. Fala com Ele. Ele está no teu coração. Fala: Senhor, eu sou seu filho. Eu sou seu filho. A sua semente está dentro de mim. Eu não preciso viver de modo